Glória a Deus. Bom dia, juventude do Senhor. Paz seja com todos vocês. Quem está feliz essa manhã de bênção, essa manhã, que prazer, que honra, que alegria estar aqui com vocês hoje e ver essa festa tão bonita que está acontecendo aqui para o louvor da glória de Deus. Tudo tão caprichado, tão organizado e um clima tão profético, tão espiritual, de adoração, de fé, de entrega. Eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui hoje, me sinto honrado, porque, como o pastor Gabriel acabou de mencionar, eu sou membro dessa igreja e isso poderia, de certa maneira, me afastar um pouco dessa lista de pregadores. Eu explico por quê. Porque eu já prego aqui com uma frequência enorme, isso já é um gesto de muita honra e gentileza da nossa liderança, do pastor Silas. Então, faria até muito sentido que talvez vocês priorizassem ouvir outras pessoas, outros pregadores, outros pastores do Brasil, do mundo, que gostariam demais de estar aqui. E quem disser que não gostaria, é mentira, né? Mas ainda assim, houve esse espaço que vocês abriram para mim, e eu quero agradecer a Deus, agradecer a vocês, agradecer a juventude, agradecer ao pastor Gabriel, todos aqueles que estão do seu lado, de mãos dadas aí, porque eu sei que a obra do Senhor não se faz sozinho, o reino de Deus é um reino de cooperação, um reino de amigos. Eu quero agradecer a você, pastor Gabriel, e a todos os que estão trabalhando junto com você por essa conferência, trabalhando pela juventude, trabalhando pela salvação de vidas nesse país, pelo resgate de muitos, dos tantos que estão perdidos, dos tantos que estão desestimulados com a igreja, dos tantos que se decepcionaram com tantas coisas, inclusive consigo mesmos, mas estão sendo reavivados e reconectados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Então, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e dizer a vocês muito obrigado. Pega a sua Bíblia agora, na manhã desse dia, por favor, e abra comigo no livro do Gênesis. Capítulo de número 37. Muitos pastores, muitos companheiros aqui, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo privilégio e a honra de contar também com vocês hoje aqui, o quanto que isso significa para a nossa juventude, contar com o apoio e a intercessão de vocês, particularmente dois amigos aqui, o pastor Alessandro, né, está bem aqui na frente, e o pastor Tarcísio. O pastor Alessandro dirige ali Cabo Sul, Cabo Sul deveria ter sido citado realmente separadamente, porque é a capital secreta do mundo, as pessoas só não sabem disso. Mas, né? E o pastor Tarcísio, que dirige ali a Devec Copacabana, que a gente teve junto ali na última quarta-feira, e é um amigo querido. Deus seja louvado. Capítulo 37, versículo de número 2. Embora eu tenha tido essa abertura aí do culto e até 3 horas, mas vocês ficam aí em paz, que eu vou ter que sair, tá? Mas falando muito sério, eu sei que nós estamos numa conferência de etapas, né? Ontem à noite, hoje pela manhã, hoje à tarde. Então eu quero medir o tempo de forma a considerar isso, considerar que muitos estão vindo de viagem, né? E etc. Mas nesse tempo que nós vamos usar, eu queria poder contar não com parte da sua atenção, mas com toda a sua atenção, para nós construirmos juntos algo no Senhor hoje aqui e sermos abençoados pela sua palavra. Posso contar com você? Diga amém. Versículo de número 2. Nós vamos ler só esse versículo, depois você pode manter a Bíblia aberta se você quiser. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? José é um dos personagens mais fantásticos da Bíblia. Quem gosta da história de José? Então, a história de José é uma história maravilhosa, uma história fantástica, uma história incrível. E se a gente for relembrar que estamos no ano de romper, e se formos relembrar
que também o tema dessa conferência está ligado a romper, aí fica ainda mais fácil encaixar José na manhã desse sábado aqui. José, para romper, eu acho que pouca gente teve tanta resiliência, tanta força, tanta capacidade de superação. Seu pai, falando sobre ele, depois, muito tempo depois de tudo que aconteceu na vida dele, de difícil, de ruim, seu pai falando sobre ele, poeticamente e até profeticamente, disse assim: os flecheiros lhe deram amargura. De fato, a vida de José foi muito assim, alvejada. A vida de José foi muito assim, golpeada. Ainda falando sobre o seu filho, o pai Jacó diz uma outra coisa muito interessante, diz assim: José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero que se estende por cima dos muros. O que Jacó estava falando é que José, desde muito cedo, apresentou a capacidade de ser uma pessoa produtiva e frutífera, mas um muro se ergueu na frente dele. Diz respeito àquilo que nós temos a capacidade de começar a indicar, sinalizar como potencial, capacidade criativa. Mas quantos de nós aqui, quando estávamos tão empolgados para começar a frutificar, ou com nossos primeiros frutos, percebemos um muro se erguendo na nossa frente? E aí o que faz numa hora dessa? Jacó falou o que José fez. Ele ergueu o seu ramo por cima do muro e saiu do outro lado. Talvez você ainda não esteja percebendo, ou talvez ainda esteja desenvolvendo uma visão um pouco romantizada a respeito da vida na fé ou da vida no Evangelho. Talvez você ainda esteja tentando se situar, se orientar ou entender porque que algumas coisas andam dando um pouco errado na sua vida, nos seus planos, nas metas que você tinha para esse ano, na forma como você pensou que sua vida ia acontecer, na forma como você pensou, ou a velocidade com a qual você pensou que os resultados da sua vida iriam chegar. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso essa manhã, para nós iniciarmos essa ministração. Você pode estar onde você estiver agora, dando frutos agora, começando a dar certo agora, mas não se assuste se muros se erguerem na sua frente. Mas se isso acontecer, lembre-se de que José fez, você e eu também podemos fazer. Erga-se sobre esse muro, saia lá do outro lado e continue como se nada tivesse acontecido, porque Deus é com você. Então veja, a Bíblia apresenta para nós um José na idade de 17 anos. Quantos anos? Muito fraco. Quantos anos? 17. E o que a Bíblia vai começar a contar a partir de agora é uma história sobre um atentado que José vai viver. Um atentado que José vai sofrer, melhor, contra a sua própria vida. É a história que a maioria de nós aqui conhecemos, quando seus irmãos, irritados com ele, chateados com ele por uma série de coisas, mas sobretudo pelo ciúme, eles vão desejar, eles vão melhor, lançar ele dentro de uma cova. Na verdade, a ideia inicial era matá-lo. Mas aí depois, por algumas coisas que vão acontecendo ali, algumas conversas que vão amenizando e suavizando as coisas por parte de um deles, eles decidem então jogar ele numa cova. Então essa história aqui, esse capítulo aqui, é o início de uma narrativa, de uma coisa muito dramática que vai acontecer. De algo que vai vir contra a vida de José. De algo que vai aparecer para travar a sua vida. Algo que vai aparecer para dar cabo da sua vida, para dar fim na sua vida. Então a Bíblia, ela começa a história que vai ser contada do atentado que José vai sofrer contra a sua própria vida, dizendo assim: era José da idade de 17 anos. Por que a Bíblia está fazendo isso? Por que a Bíblia está falando da idade dele logo no início? Logo antes de contar o atentado que ele vai sofrer, a Bíblia diz quantos anos ele tinha. Para que eu comece a pensar e eu comece a considerar que existe uma finitude na vida. Sim ou não? Sim ou não? Você sabe disso, não sabe? Ok. Existe uma finitude na vida. Existe uma hora que acaba. Existe uma hora que as coisas terminam. Só que o indicativo que a Bíblia está me dando, ao dizer que José tinha 17 anos, um pouco antes de contar o atentado que ele sofre, é dizer assim para mim e para você: era cedo demais. Não era hora de acabar. Não deveria acabar. E por isso não acabou. O que a Bíblia está chamando-nos é para um ambiente onde a gente perceba
que essa tentativa contra a vida de José teria sido uma tentativa dramática, sofrida, lamentável, se ocorrida em qualquer tempo da vida, mas sobretudo ocorrida nesse tempo da vida, onde era hora de começar e não de terminar. Eu vim de Deus aqui liberar uma palavra para o seu coração. Se qualquer coisa tivesse acontecido com você, ou acontecesse com você em qualquer momento da sua vida, lá na frente, daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos, seria ruim, seria um motivo para você tentar superar, seria um motivo para você tentar atravessar, mas sobretudo agora, existe uma razão em particular para você lutar com todas as suas forças e poder contar com a ajuda do Espírito Santo para não parar, não ser detido, não morrer, não desistir, nem da vida, nem dos seus sonhos e nem dos seus propósitos. Por quê? Porque você está na idade de começar a construir e não na idade de parar. Você está na idade de começar a crescer e a decolar e não na idade de parar dentro de uma cova. Eu vim dizer a vocês aqui na manhã deste dia, covas se abrem. Não importa se essa palavra lhe parece mórbida ou esquisita, mas covas se abrem significa tentativas vêm de pessoas, do nosso adversário, da vida, para trazerem para agora uma finitude que deveria estar lá na frente. Mas assim diz o Senhor para alguém essa manhã aqui, não está na hora de acabar e nem vai acabar, está só começando aquilo que eu estou fazendo. Aleluia! Esse é o clima que a Bíblia quer trazer para nós. É cedo demais para acabar. Por favor, diga para umas 3 pessoas, é cedo demais para acabar. O que José andava fazendo, segundo as Escrituras? Muita atenção. Está escrito na parte C, José trazia más notícias deles a seu pai. Cara, isso aqui é incrível. Repete comigo, más notícias. Muito fraco, repita comigo, más notícias. Quem aqui vive o Evangelho? Quem prega o Evangelho? Quem aceitou o Evangelho? E o que é o Evangelho? Boas notícias. E o que José levava dos seus irmãos para o seu pai? Más notícias. José, infelizmente, precisava levar para o seu pai a antítese do que é a ideia do Evangelho, porque os irmãos dele não viviam o Evangelho. E como os irmãos dele não viviam o Evangelho, José não podia levar boas notícias para o seu pai, ele tinha que levar mais notícias. Diz respeito a uma carga, diz respeito a um tipo de responsabilidade que devia pesar bastante num garoto de 17 anos. Ter que levar isso, ter que observar isso, ter que reprovar comportamentos, atenção. Ter que olhar para pessoas que deveriam adotar um comportamento melhor do que o dele, e ele tem que apontar aquele comportamento e dizer para o pai, pai, os caras estão fazendo besteira na rua. Só que José não vai se omitir dessa responsabilidade, porque o fato é que ele está entendendo que ele tem um compromisso com Deus, ele tem um compromisso com o pai, e ele não vai temer adotar uma postura crítica. Se é ruim, ele vai dizer que é ruim. Se não está bom, ele vai dizer que não está bom. Se aquilo não é evangelho, então não é evangelho. Se não tem doutrina, então não tem doutrina. Ele não está temendo cortar na própria carne. Eu quero dizer a vocês que estão reunidos hoje aqui, é fato que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque talvez dentre os nossos, e eu não me refiro aos nossos que estão aqui, aos nossos que supostamente levam o rótulo de crentes, aos nossos que supostamente chamamos ou querem ser chamados de irmãos. O que estamos observando sobre eles e sobre o seu comportamento não é aquilo que aprendemos nem escutamos, não é o Evangelho, não são boas notícias, são más notícias. São más notícias porque não vem arrependimento. São más notícias porque a gente vê alguém pousando numa foto num dia e a gente vê, converteu, pô, o cara converteu, que legal, fulano de tal, olha, ele é assim, e ele é, poxa, que legal, glória a Deus, Deus está trabalhando, está alcançando fulano, alcançando Beltrano. Aí daqui a pouco a gente olha e fala, poxa, mas caramba, olha a música que ele gravou, caramba, olha o tanto de besteira que ele está falando, puxa, olha o tanto de coisa que está acontecendo. Não são boas notícias, são más notícias. E a gente precisa começar a ter maturidade para lidar com isso. Porque se essas más notícias, se esses maus exemplos, se esses maus testemunhos de gente que se batiza num dia e no outro dia não está imerso na água, está imerso em outro tipo de coisa clarinha, de líquido clarinho e translúcido. Se a gente se deixar abater por essas más notícias,
Nós vamos ser só mais um. Mas Deus não nos chamou para ser mais um daqueles que estão gerando más notícias. Deus nos chamou para ser daqueles que estão gerando boas e grandes notícias. Quem pode dizer amém esta manhã? Esse era José, esse era o seu desafio, essas eram suas dificuldades. E esse que então, de repente, ele vai começar a sofrer essa que será uma tentativa de pôr tudo a perder. De pôr um ponto final em algo que Deus estava construindo. E ele vai precisar e vai conseguir vencer uma cova. Eu disse uma. Quando eu me lembro, ou quando eu paro para pensar a respeito disso, de vencer uma cova, eu lembro-me de um outro personagem da Bíblia que passou por uma experiência muito parecida e que precisou também vencer uma cova. Alguém pode dizer qual é o nome dele? Como? Qual é o nome dele? O nome que orgulhosamente meu primo está aqui na frente ostenta, Daniel. Daniel, exemplo de José, também teve que vencer uma cova. E o que é interessante é que não só o mesmo impedimento, não só a mesma dificuldade é comum na vida dos dois, tem mais coisas em comum. Ambos, José e Daniel, foram jovens proeminentes que foram parar a contragosto numa nação estrangeira. José foi parar no Egito, Daniel foi parar na Babilônia. Ambos jovens bem-sucedidos nessas nações. José no Egito, Daniel na Babilônia. Ambos encontraram, ambos acharam, ambos lograram sucesso e êxito político, tecnológico, científico. Ambos conseguiram encontrar e chegar em grandiosas posições políticas. José, segundo homem da nação mais poderosa do mundo à época, o Egito. Daniel, o presidente dos governadores, o chefe dos governadores, segundo, terceiro grande mandatário da Babilônia. Ambos, portanto, tiveram suas vidas conectadas a esse mistério, conectadas a essa vitória, conectadas a esse desafio, qual? Romper com as covas que a vida abriu no seu caminho. Mas é importante compreender que ambas as covas se abriram para esses dois personagens em tempos e por razões um pouco diferentes. Quem me ouve, diga amém. Uma cova se abriu para José. Por quê? Porque ele sonhava. Não é isso que está na Bíblia? Não é isso que tanto aborrecia seus irmãos? Sim ou não? Uma cova se abriu para José porque ele sonhava. Uma cova se abriu para Daniel porque ele orava. Porque não raramente sonho e oração andam de mãos dadas. Eu ainda estou contando com alguém aqui ou foi todo mundo comer alguma coisa na cantina? Não raramente sonho e oração andam de mãos dadas. Para quem sonha, sempre haverá alguma coisa que vai tentar abrir no seu caminho para te engolir. Para quem ora, sempre terá alguma coisa que vai tentar abrir no seu caminho para te engolir. Mas eu estou para ver cova para segurar sonhador e gente que ora. Chacoalhe alguém que está do teu lado essa manhã e diga: essa combinação não tem cova que resista. Gente que ora e gente que sonha e gente que ora. Eu não vim só falar a quem ora, vim falar a quem sonha, mas não vim só falar a quem sonha, vim falar a quem ora. Essa é a combinação que não tem cova que segure o crente que sonha e o crente que ora. Aleluia! Agora, é interessante também perceber o tempo em que essas covas se manifestam na vida de cada um deles. José tinha 17 anos, e ao contrário do que a gente pensa, Daniel não era jovem quando lançaram ele na cova. Ele devia ter uns 60 anos de idade. É porque a gente fica com a imagem fixa do Daniel, que se nega a comer os manjares, o Daniel jovem, um amigo de Sadraque, Mesaque e Abednego, e a gente pensa que Daniel foi um Peter Pan. Mas não, ele ficou velho também. E Daniel foi lançado na cova dos leões quando tinha aproximadamente 60 anos de idade. Eu quero que você compreenda que para José havia um futuro a ser construído. Para Daniel havia algo já construído. José era uma promessa, Daniel era uma realidade. Ambos são alvo. José tinha promessas que estavam em construção.
Daniel tinha promessas das quais ele já estava usufruindo. Alguém que está dizendo, não sou ninguém, por quê? Porque só tem uma promessa. Como é que você ousa colocar a palavra só na frente de promessa? Não, você foi embora, mas eu vou te dar outra chance. Alguém está dizendo, o inimigo pastor, sabe que essa mensagem não é para mim não, eu devia ter vindo à tarde, eu devia ter vindo à noite, essa não tem nada a ver com isso, eu não sou ameaça para ninguém, minha vida é irrelevante, ninguém sabe nem quem eu sou só tenho uma promessa. Eu vou repetir, como é que você ousa usar a palavra só antes da palavra promessa? Você não pode apequenar uma promessa, apoucar uma promessa, diminuir uma promessa, minimizar uma promessa. Se você tem uma promessa, você tem tudo o que você precisa. Covas vão se abrir, tentativas vão surgir, mas quem tem uma promessa de Deus vai romper. Aleluia. Quando uma cova se abriu diante de José, ele não era governador de nada, ninguém sabia quem ele era. Quando uma cova se abriu diante de José, ele tinha uma promessa, e ele era uma promessa, e uma cova se abriu diante dele. Mas quando a cova se abriu diante de Daniel, Daniel não era uma promessa, ele era uma realidade. Ele já tinha construído, ele já tinha conquistado. E essa é uma questão muito importante, porque existem muitas pessoas que se descuidam depois que algumas coisas se realizam. Elas pensam que não são mais alvo, porque elas não são mais uma promessa, elas são uma realidade. Mas o diabo sempre quer destruir, não importa em que etapa o homem está. Se está construindo, ele quer destruir. Se já construiu, ele quer destruir. Mas aqueles que estão construindo, ou aqueles que já construíram, aqueles que têm uma promessa e aqueles que já estão vivendo esta promessa, as covas se abrem, as tentativas vêm, o inimigo luta, as flechas vêm, os dardos vão, os muros se erguem, mas aquele que foi fiel lá no começo, na sua vida e na minha, permanecerá sendo até o final. Quem pode levantar as mãos bem alto e dizer, glória a Deus! O que havia na cova quando Daniel foi jogado lá? O que havia? Alguém ainda está pensando, meu Deus. Dinossauros, Senhor, quais as opções que tem? Gatos, dinossauros, leões. O que havia na cova quando Daniel foi lançado lá? O que havia na cova quando Daniel foi lançado lá? O que havia na cova quando José foi lançado lá? Essa irmã não tomou café da manhã, a glicose baixou, ela deu uma desorientada. Vamos de novo. O que havia, brincadeira. O que havia na cova quando Daniel foi lançado lá? O que havia na cova quando José foi lançado lá? Nada. Vazio. Qual era o grande inimigo que Daniel tinha que vencer dentro da cova? E qual era o grande inimigo que José tinha que vencer dentro da cova? O vazio. Pastor, uma grande bobagem que você acabou de falar. Por que você acha isso? Porque a mordida que dói é a do leão. Isso é porque você nunca foi mordido pelo vazio. Eu estou falando para pessoas hoje aqui que o grande inimigo delas não tem sido os leões, tem sido o vazio. Eu estou falando com pessoas aqui, você vai me chamar de doido, mas entra na fila, que eu já estou ouvindo isso já desde que eu comecei a pregar. Tem gente aqui que até preferiria encontrar o leão dentro da cova do que o vazio. Tem gente aqui que preferiria estar lutando contra algum inimigo que está vendo. Decalacheia. Tem alguém aqui que até preferia se enrolar com o leão, tentar fazer como Davi, agarrar na juba dele, não sei, tentar dar um jeito, mas só que o que mais está agoniando você é que os leões e as mordidas não estão lá. O que tem te afligido é o vazio do questionamento de uma promessa que parece que não vai se cumprir. Você até preferiria ter alguém olhando no teu olho e te dizendo uma meia dúzia de coisas, você diria outra meia dúzia, você se embolava para lá e depois ficava tudo bem, mas não é isso que acontece. Quem te açoita não são pessoas, quem te açoita é tua consciência, é teu coração, é tua mente, é teu espírito. Quando você vai dormir, que você pensa, aonde estão as promessas de Deus, as coisas que eu ouvi na minha juventude, na minha infância, melhor dizendo, da Jacó, melhor, José está dentro da cova, olha para um lado, não tem nada, para o outro não tem nada, só tem um vento frio, uma brisa que açoita e pergunta para ele, cadê o sonho? Cadê Deus? Cadê teu pai? Cadê tua família? Cadê
cadê aquilo que você acreditou? Está vendo? Não valeu a pena denunciar teus irmãos, não valeu a pena levar más notícias dele, acabou tudo agora. A mordida do leão dói, mas a mandíbula do vazio é tão pesada quanto a do leão. Mas assim diz o Senhor, tanto para os que estão enfrentando leões, quanto para os que estão enfrentando vazio. O Deus da cova de Daniel é o Deus da cova de José. O Deus que livra dos leões também é o Deus que livra do vazio. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele me trouxe hoje aqui para dizer para alguém: podem não estar, os leões podem não estar circulando a tua cama à noite. Os leões podem não estar esperando você no café da manhã. Os leões podem não estar rugindo e fazendo barulho contra você. Mas o silêncio atormentador e ensurdecedor do vazio é o que mais tem te perturbado, é o que mais tem abalado a tua fé, é o que mais tem feito você questionar princípios, fundamentos e valores que você carrega na tua vida desde a tua infância. Mas está tudo tão vazio agora, tudo tão desesperançoso agora, tudo tão difícil de acreditar agora, que essa mordida te machuca. E alguém diz assim: isso é bobagem sua. Alguém diz assim: desafio mesmo teve Daniel. Alguém diz assim, diz para você: para de besteira, se levanta e vai em frente, não tem leão nenhum te atormentando. Eles não sabem, não conhecem o quanto é dolorosa a mordida do vazio. É por isso que Deus me trouxe hoje aqui, não para me colocar em posição superior nenhuma, muito pelo contrário, mas para dizer para você: o céu entende, o Espírito entende, o teu Cristo entende. Quem está mandando eu dizer para você isso é aquele cujos discípulos ficaram dormindo e teve que ficar sozinho em oração, em agonia no jardim do Getsemane. Ele sabe o que é ver Pedro negar, o que é ver o outro correr para um lado, o que é ver Judas trair e se ver sozinho com uma cruz nas costas. Mas ele me trouxe para dizer: se a mordida do vazio não me impediu de fazer a minha missão, também não vai te impedir de fazer a tua. Ou quantos podem levantar as mãos e por alguns segundos abrirem a boca para dizer uma meia dúzia de glória a Deus, uma enxurrada de aleluia? Aleluia! Jacó vai olhar para José e vai dizer para ele: vai procurar seus irmãos, eles estão sumidos. Onde eu vou, pai? Começa procurando para onde eu os mandei. Para onde, pai? Para Siquém. E vai José procurar os irmãos dele. Estou na sequência do capítulo 37. Aí José chega em Siquém. E quando ele chega em Siquém, os irmãos dele não estavam lá. Note, por favor, que se os irmãos de José estivessem em Siquém, tudo que José sofreu teria acontecido em... Vamos pensar, não fique com preguiça. Se os irmãos de José estivessem em Siquém, tudo que José sofreu, tudo que a cova, a tentativa de homicídio, ver os seus irmãos conspirando contra ele, tudo aquilo teria acontecido em Siquém. Teria acontecido em? Mas os irmãos dele não estavam lá. Então José vai continuar e vai achá-los em Dotã. Então tudo que aconteceu contra José, aconteceu em Dotã. Agora repare um detalhe interessante da Bíblia, um detalhe interessante da história. Quem me ouve, diga amém. Essa cidade, qual pregador é essa? É essa que José foi lá pensando que iria encontrar os seus irmãos. E que se eles estivessem lá, teria sido lá que ele teria sofrido tudo que sofreu. Mas os irmãos não estavam lá. Então ele segue procurando e os acha numa outra cidade. E tudo que ele sofre então acontece lá. Essa cidade, essa qual? Siquém. Essa que se eles estivessem lá, etc, etc, etc. Essa cidade foi dada depois a José como herança, como presente. Eu não sei se você reparou, mas eu estou vendo Deus. Aonde? Colocando a mão numa terra e dizendo assim: nada de mal vai te acontecer aí, porque esse lugar é o lugar da tua herança. E eu não vou permitir que você tenha nenhuma única memória triste com esse lugar. Eu vou guardar esse lugar. E muita coisa que podia até ter sido acontecer aí, eu vou fazer acontecer em outro lugar, para que quando eu te dê esse lugar, nenhuma memória triste esteja associada a esse lugar.
Chacoalha alguém que está ao teu lado, acorda ele e diga assim: há um lugar, há uma herança que Deus está preservando, que Deus está cuidando. Deus não vai deixar que nada de mal aconteça nesse lugar, porque é um presente que Ele já reservou, que vai ser dado para você. Oh, aleluia! Há algo que está sendo guardado. Há algo onde memórias tristes não vão acontecer lá. Há algo onde fatos tenebrosos não vão acontecer lá. Um lugar que não será sede nem de sangue, nem de dor, nem de conspiração e nem de mal algum. Um lugar que Deus colocou a mão e disse: não, esse é o presente de José. Ninguém toca nesse lugar. Oh, glória. José vai seguir então e vai achar os seus irmãos em Dotã. Dotã, que significa 2 poços. Só que a despeito de em Dotã haverem 2 poços, não é em nenhum deles que José será lançado, e sim numa cova, e não nos poços. Porque os poços naturalmente estariam com água, José morreria. Mas a cova estava vazia, José sobreviveu. Agora compreenda, porque diz a Bíblia, e eu já não demoro. Diz a Bíblia que vem José. E os irmãos dele de longe olharam e disseram assim: ih, aí. Lá vem o chatonildo. Lá vem ele, o sonhador mor. Lá vem ele. Lá vem ele. E aí é que a Bíblia diz uma coisa que me deixa assim muito preocupado. A Bíblia diz: e conspiraram. A Bíblia diz que conspiraram para tirar a sua vida. Eu de repente então estou vendo os irmãos de José numa ação coordenada, numa ação que não pode ser uma ação solo, não pode ser uma ação individual. Como não, pastor? Não pode. A palavra conspiração não pode estar ligada a uma pessoa só não conspira. Se você escreveu isso alguma vez, errou. Se pensou desse jeito, errou. Conspiração é sempre um ato que precisa partir de mais de uma pessoa. Porque conspirar significa respirar junto. Então você tem que estar junto de mais, pelo menos uma pessoa, e ambos respirarem junto em prol de um objetivo ruim. A conspiração sempre, invariavelmente, será de natureza maléfica. Não existe conspiração do bem. Conspirar é respirar junto. Do lado de lá vem alguém respirando. Do lado de lá vem alguém que me inspira. Do outro lado tem gente que conspira. Do lado de cá vem alguém com uma túnica de várias cores, que vence covas, desafios. Esse me inspira. Mas do lado de lá, um bando de ressentidos que só sabem conspirar. Quem você acha que agrada a Deus? Quem você acha que vive? Quem você acha que padece? Quem você acha que alegra o espírito? Quem você acha que entristece o espírito? Deus me trouxe hoje para te fazer uma pergunta. De que lado você está? Do lado dos que inspiram ou do lado dos que conspiram? A meta que cada crente em Jesus precisa assumir e adotar é essa: eu sou um inspirador de pessoas. Eu sou um inspirador de histórias. Assuma o desafio de inspirar pessoas que passam pelo teu caminho. Assuma o desafio de inspirar pessoas que cruzam a tua história. Assuma o desafio de inspirar quem se assenta do seu lado na faculdade, na escola, seja onde for. Assuma o seu lado de inspirar, seja em 1 ano, seja em 3 minutos, enquanto alguém se assentou do seu lado no ônibus. A inspiração é o dever que move a caminhada de um salvo. Eu não fui chamado por Deus para conspirar. Eu fui chamado por Deus para inspirar. E eu creio que a sua fé, o seu temor, a sua decisão de negar a sua própria vida e esse mundo para obedecer e agradar a Deus, vai inspirar gente na direita, gente na esquerda, gente de perto, gente de longe. Eu vim pregar a uma juventude inspiradora.
Chacoalhe alguém que está do seu lado. Vai, chacoalha ele, dá uma acordada nele e diga: nós somos os que inspiram, nós não somos os que conspiram. Não cabe ao caráter de Cristo em nós a conspiração. Não cabe ao caráter de Cristo em nós nenhum tipo de atitude, de ação, de retaliação, de malignidade. O Espírito que está em nós é de grandeza, é de excelência, é de pureza, é de santidade, é de cooperação. O mundo conspira, mas a igreja inspira. Aleluia! Quando ele se aproxima de seus irmãos, a ideia é: vamos matá-lo. Mas alguém tem uma ideia: Rubem, não vamos matá-lo. Cara, ele é chato a beça. É nosso irmão. Os sonhos dele são meio irritantes. Mas ele é nosso irmão. Vamos lançá-lo numa cova. Diz a Bíblia que Rubem tinha a intenção de convencer seus irmãos a lançá-lo na cova, porque a ideia dele era que logo depois ele mesmo fosse lá e salvasse José da cova. É isso que está escrito na Bíblia. Só que quando José é lançado na cova, Rubem sumiu. Ele sumiu. Eu não sei onde ele estava, não me pergunte, eu não sei. Ninguém sabe. Mas ele voltou. Mas quando ele voltou, José já tinha sido vendido para a caravana de ismaelitas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Que quando você tiver uma boa ideia para salvar a vida de alguém, faça logo, porque depois pode não dar mais tempo. Quando Deus te inspirar para ser gentil com alguém, seja, porque talvez a sua gentileza precise ser encaixada naquele momento da vida de alguém. Talvez se você tiver um ato gentil com alguém, 1 hora depois ou 1 dia depois, sua gentileza não vai ter mais o peso que ele precisava. Quando Deus te disser, abraça, vai lá e abraça. Porque se você abraçar 24 horas depois, o abraço não vai encaixar na vida daquela pessoa na mesma condição da que ela estava no dia anterior. Então, quando Deus te inspirar para fazer uma coisa, faça, porque você não sabe se você for lá, quando você voltar, se ainda vai dar tempo. Eles vão pegar José, vão lançar José dentro da cova. E aí é que diz a Bíblia, de repente, eu já fechei a Bíblia, eu estou encerrando, que vem uma caravana de ismaelitas. Redobre sua atenção. Quem ainda está aí, diga amém. Vem uma caravana de ismaelitas. E o que vai acontecer? Vai acontecer que José vai ser vendido para essa caravana. Agora, é curioso entender e observar que a caravana de ismaelitas não era de traficante de pessoas. Eles não tinham por comércio gente. Eles comerciavam outra coisa. Comercializavam, melhor, outra coisa. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que eles vinham de Gileade. Gileade era uma terra famosa pela produção de óleos e especiarias. Então perceba, essa caravana não vivia de vender gente. Essa caravana vivia de trabalhar com óleo. Só que pela influência nefasta dos irmãos de José, eles mudaram o negócio deles. Deixaram de trabalhar com perfume e passaram a vender gente. Você consegue compreender o peso de uma influência? Tem gente que troca até de negócio e passa a ser vendedor de gente porque foi mal influenciado. Quem ainda está por aí? Diga alguma coisa. A sua influência tem que ter a capacidade de, quando você se aproxima de uma pessoa, os maus negócios que ela faz, ela abandona e passa a fazer negócios lícitos. Deus está dizendo para mim e para você, eu estou procurando uma geração que se aproxime de quem tem o caminho da ilegalidade, e depois da sua aproximação ele começa a ter o caminho da justiça. A pergunta é, depois que você cola com alguém, o que acontece? Ele fica melhor ou ele fica pior? Ele fica mais crente ou ele fica meio atribulado, hein? Ele para de namorar 10 e começa a orar para namorar uma e casar, ou ele larga uma que tem e arruma 10? Deus me trouxe para dizer, quando alguém cola do teu lado, esse alguém fica melhor ou fica pior? Como as pessoas se sentem? À vontade para fazer todo tipo de coisa perto de você, ou constrangidas para fazer algumas coisas perto de você? Não vai embora não, se levantar agora vai ficar chato. Elas se sentem muita vontade para falar todo tipo de palavra torpe, para contar todo tipo de piada. Elas se sentem muito à vontade para falar qualquer coisa e fazer qualquer tipo de coisa perto de você? Ou ainda nós estamos falando a crentes
que constrói um testemunho a ponto de que alguém se constranja. Não, o grupo de estudo vai ser na casa do fulano, e o fulano é crente. E não vai ser na casa, mas o Beltrano é crente. A confraternização de fim de ano vai ser na casa da fulana, mas a fulana é crente. Esse tipo de coisa que você está aí me olhando e dizendo, que coisa antiquada, hein? Não. Testemunho nunca se tornará antiquado, santidade nunca será antiquada, influência nunca se tornará antiquada. Deus me trouxe para dizer, quem cola com você fica melhor ou fica pior? A pergunta é essa. Agora veja que coisa terrível. Eu disse para você que a caravana que vai comprar José era uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas. Não ficou difícil de você concluir de quem eles descendem. De quem eles descendem? Ismael. E José descende de quem? Isaac. Sim ou não? Abraão, Isaac, Jacó, José. De quem aquela caravana descende? Ismael. De quem José descende? Isaac. Sim ou não? O que o apóstolo Paulo, numa das alegorias mais profundas sobre graça e lei, falou a respeito dos filhos de Ismael e dos filhos de Isaac? Dos filhos de Sara e dos filhos de Agar, melhor dizendo. Ele diz que os filhos de Agar são os filhos da serva. São aqueles que não nasceram para ser livres. Mas os filhos de Sara, os descendentes de Isaac, esses são os alcançados pela liberdade. Então tem uma coisa muito estranha acontecendo nesse texto, você não percebeu? Porque aquele que era para ser livre está sendo vendido e vai parar na mão daqueles que são os escravos. Então o escravo está dominando o livre. E Deus me trouxe hoje para dizer, isso só está escrito na Bíblia para eu e você olharmos e entendermos que esse é o tipo de coisa que não pode nunca acontecer. Mas está acontecendo, tá? E eu vim te lembrar, te apontar e lançar luz. Só você que não percebeu que o livre é você, mas você está comendo na mão do escravo. O livre é você, mas é o escravo que manda a mensagem, você... não vai embora, fique aí. Você é o livre, mas é o escravo que quando manda o zap, em 5 minutos você aparece onde ele te pedir, onde ele disser que quer te ver, não vai embora, fique aí. E Deus me trouxe para dizer, eu quero quebrar essa relação que está invertida. Segura a mão de alguém que está do teu lado, vai, segura a mão de alguém que está do teu lado e fala, se tu és livre, não pode ser dominado por escravos. O mundo está na escravidão do pecado, você foi alcançado pela liberdade da graça. Então não é um mundo que comanda você, não é um mundo que influencia você, é você que influencia o mundo. Enquanto eu já vou chamando a banda aqui para a gente encerrar junto, eu quero que você compreenda o que vai acontecer agora. José vai ser vendido pelos seus irmãos. Quem me ouve, diga amém. E o que vai acontecer? A túnica dele, que era uma túnica de várias cores, pastor, cara, isso não era normal. Hoje que você compra um negócio de cor de abóbora, verde, não, nesse tempo aqui, a coisa era basicamente toda monocromática. Você conseguia um negócio de várias cores, isso era uma maior onda. E José tinha ganhado do pai dele uma túnica de várias cores, era uma onda, era um Nike de 6 molas, aleluia. Quando isso foi onda, é claro, né? Que eu sei que não é mais, aleluia. Então, era um negócio top. E José ganhou aquilo ali. E aquilo ali sempre foi alvo da inveja dos irmãos dele. Até que chega esse momento onde ele é colocado dentro da cova, tirado da cova, vendido para os ismaelitas. E a túnica fica lá. E quando a túnica fica lá, diz as escrituras, que eles então têm uma ideia. Vamos manchar essa túnica de sangue. E vamos dizer para o nosso pai que José está morto. É aí que diz a Bíblia que eles vão fazer uma coisa. O quê? Sujar a túnica com sangue. Só que, a despeito do fato de que eles estavam ali apacentando ovelhas, ou seja, não faltavam animais ali. Alguém está me ouvindo? Pode dizer amém, por favor?
Não faltavam animais ali, tinha bicho para tudo quanto é lado, mas eles não mataram nenhum daqueles animais. Eles mataram um animal em particular, o único animal cujo sangue é idêntico na coloração ao sangue do ser humano, o cabrito. Então tinha ovelhas ali, muitas, mas o sangue não parece. O sangue do cordeiro não parece com o sangue das pessoas. O sangue do cabrito, sim. Eles matam um cabrito, pegam o sangue, colocam na túnica, e a túnica vai ganhar mais uma cor, a cor que não devia. Eu quero que você compreenda que quando o inimigo olha para aquilo que Deus construiu, para aquilo que o Pai deu a você, tudo que ele quer é colocar uma cor intrusa, é colocar uma cor intrometida, é colocar um tom que não deveria estar lá. Deus me trouxe para dizer para alguém: não seja ingênuo. Aquilo que Deus te deu afronta o adversário, e ele quer colocar alguma coisa aí que não estava na ideia e no plano original. Ele quer inserir, adicionar algo que comunique morte, destruição e finitude, enquanto a túnica de várias cores sempre comunicou vida, sucesso e bênção. Agora, o que mais me chama a atenção em toda essa história é que não da minha cabeça, mas por uma tradicional tipologia, José é um tipo legal de Cristo. Avisa para o seu vizinho: José. Eu gostaria de todos, por favor. Gostaria da bateria, gostaria de todos aqui, eu gostaria, por favor. Diga para o seu vizinho: José é um tipo legal de Cristo. Vendido, levado como malfeitor, prisioneiro. José é um tipo legal de Cristo. Governo, vitória. Quando eu olho para a história de Cristo, eu também vejo a história de uma túnica. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus foi preso, uma das coisas que foram tiradas dele foi uma túnica. E uma túnica que também foi cobiçada, tal qual era a túnica de José. Tão cobiçada foi, que diz a Bíblia, que não rasgaram-na. Ela era tecida numa peça única, sem costura, de alto a baixo. Ela é alvo da tentativa de alguém de colocar a mão. Ela tem cara de prêmio, mas o poder dela não estava em ser uma túnica peça única. O poder dela não estava no fato de ser uma túnica costurada de alto a baixo. O poder dela estava no sangue que estava nela. Os soldados pensaram que o prêmio era a túnica bonita costurada de alto a baixo. Mas o mais valioso na túnica não era o tecido, era o sangue que sujou ela. Porque o sangue da túnica de José é um sangue de cabrito para comunicar morte. Mas o sangue na túnica de Jesus é de cordeiro para comunicar vidas. Então levanta a tua mão lá no terceiro andar, porque assim te diz o Senhor: sabe por que não funciona o inimigo tentar manchar a tua vida? Sabe por que não funciona o inimigo tentar abrir covas? Sabe por que não funciona ele tentar desgraçar seu futuro? Porque ele pode tentar sujar, mas a túnica que te guarda é a túnica com o sangue do Cordeiro. Vai ficando de pé, juventude. Você está lavado pelo sangue, guardado pelo sangue, protegido pelo sangue, liberto pelo sangue, levantado pelo sangue. Essa palavra anda sumida dos nossos cultos, mas nós vamos clamar hoje aqui: qual? Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O líquido mais caro da terra não é o petróleo, é o sangue de Jesus. Quem celebra o sangue, abre a boca
seu lado. Olha para ele e diz: você pode ter sentido falta ao longo da sua vida de alguns presentes, de alguns abraços, de algum apoio, de algumas cores. E você pode estar pensando que sem ter recebido o que você queria, nunca vai conquistar o que desejava. Diga para ele: mas Jesus coloca uma única cor, e esta cor, este sangue, supre toda falta, completa tudo, restitui tudo. Aquilo que você não ganhou, o sangue te dá. A ajuda que você não teve, o sangue te dá. O poder que você não teve, o sangue te dá. Tudo que te negaram na vida, o sangue do Cordeiro. Os pentecostais já chegaram, ou só vão vir hoje à noite. É o sangue, é o sangue, o sangue. Nada além do sangue de Jesus. Levanta a tua mão e diga: eu sou livre. Pastor, não precisa de misticismo, não precisa de sincretismo, não precisa de espiritualismo, não precisa de mandinga, não precisa de simpatia, não precisa de cristal, não precisa de coelho, não precisa de elefante. É no sangue, é no sangue, é no sangue, é no sangue, 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 é no sangue, é no sangue, é no sangue, o calabacera como bocheia, É pelo sangue que nos lava, Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. que nos faz. segura. Repita após mim: suficiência. Avisa para o seu vizinho: esse é o maior desafio da igreja pós-moderna. É o maior, Gabriel. O maior desafio da igreja pós-moderna chama-se suficiência. Qual é a grande investida do inimigo? Abalar o nosso sentido de suficiência. Pastor, melhora. Vou melhorar. Como continuamos de pé? Se eu olhar para esse livro e tiver essa palavra na minha boca: suficiência. Como é que eu acredito na libertação de um pecador? Se eu olhar para o sangue de Jesus e tiver a palavra suficiência.
sem aditivos, sem reformulações, suficiência. O sangue não é motor de carro, não é gasolina de carro que precisa de aditivo. O sangue é suficiente. O sangue de Jesus não é bebida láctea, que se passar do tempo não tem mais validade. O sangue derramado há 2000 anos atrás ainda tem poder, 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 poder. Pastor, eu não acredito que ainda tem poder. Então recebe.